Santa Casa e você. Apoio. Hospital de Olhos Crotone. Referência em oftalmologia. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Isomedical. Tecnologia a serviço da vida. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Unimes. Há 5 décadas investindo em educação. Olá, telespectador, olá, telespectadora, Santa Casa e você no ar. No programa de hoje, nós vamos continuar falando sobre a febre amarela. Infelizmente, o nosso país, a nossa região, voltaram a ser atingidos por essa doença que estava erradicada há algum tempo, mas que, infelizmente, por uma falta de planejamento das nossas autoridades, está de volta. Para tirar algumas dúvidas, principalmente agora naquela questão da zoonose, naquela questão do animal, do macaco, que é, na verdade, um alerta sobre a doença. O macaco, quando é acometido pelo vírus, ele, na verdade, sinaliza para o homem que ali existe algum perigo relativo à febre amarela. Eu recebo aqui nos nossos estúdios o médico veterinário Eduardo Filete. Boa noite, Filete, tudo bem? Boa noite, Guto. É um prazer estar aqui no programa da Santa Casa, um programa de grande audiência, onde a gente tem muita admiração pela Santa Casa, né, que é um hospital que cobre toda a nossa região aqui, atendendo pessoas e há muitos anos, né? Então a gente fica muito contente no programa dessa grandeza da Santa Casa, né? Importante a tua presença aqui, Filete, porque com as notícias, com esse pânico que as pessoas estão vivendo, a gente vê uma corrida muito grande aos postos de saúde, até uma falta de informação e de orientação por parte das autoridades e de informação por parte dos meios de comunicação. Nós aqui estamos cumprindo o nosso papel. Vamos informar a população, principalmente em relação ao macaco. A gente tem notícias de que muitas pessoas estão matando macacos, achando que o problema do vírus da febre amarela está no macaco, que é o macaco que é o causador desse problema. Explica pra gente, explica para o nosso telespectador, por que o macaco, na verdade, ele não é o grande problema. Na verdade é o seguinte, a febre amarela, a última epidemia que teve no Brasil foi em 1942, né? Aí nós estamos precisando que volte Emílio Ribas, Guilherme Álvares, Saturnino de Brito, Oswaldo Cruz, para de uma certa maneira melhorar. Mas brincadeiras à parte, 1942. O mosquito, ele pica o macaco. É na área silvestre, é diferente do Aedes que transmite a febre amarela na nossa parte urbana. Então, o mosquito Haemococcus, que é na parte rural, esse mosquito, ele pica o macaco, né? E ele picando o macaco fica doente, o macaco sofre mais que a gente, né? Porque, infelizmente, não tem vacina para o macaco, você não consegue chamar o macaco silvestre e falar, vem vacinar aqui. Então, ele não tem como a gente vacinar o macaco silvestre, né? Porque eles são bravos, tudo, enfim, são arredios, estão no mundo dele livre e tal. Então, o macaco seria o sinal. Mas quando você, muitas vezes, vai para o campo, você vai, por exemplo, para o campo, ou para uma área que o próprio ser humano devastou, como aquela área de Mariana, ali em Minas Gerais, o que acontece? O mosquito pica o macaco e, muitas vezes, na falta do macaco, ele pica o ser humano também. Então, na verdade, o grande problema é a pessoa que vem com a doença de uma área urbana de uma área rural para uma área urbana. Então, você vai passear lá em Minas Gerais, na região ali de Mariana, aquela região que teve o assoramento lá. Você vai lá, top, cara do mosquito, se infecta com a doença e até o teu sintoma você vem para Santos. E aqui o Aedes, que tem muita variedade, muita quantidade, ele te pica e pica outra pessoa. Então está aí a febre amarela sendo dissipada. Mas só que assim, é muito difícil de dar o ciclo urbano, né? Lógico, teria que ser seria lamentável para o Brasil, né? O ciclo rural já é mais simples. Você veja bem, em Sorocaba nós temos um caso de chikungunya, agora esse ano. Nós temos um caso de dengue detectado, um caso de zika na suspeita, alguns casos de dengue suspeita, e não temos nenhum de febre amarela. Ou seja, agora tem regiões que morreu um macaco, como em São Paulo morreu um macaco no zoológico, interditaram o zoológico hoje, o Simba Safari, enfim, mas eles também são perto de áreas meio rurais, né? São mais ali perto do Parque do Estado, isso, né? Isso, o Parque do Estado, exatamente. Então o zoológico foi fechado.
Só que foram fazer a necrópsia no macaco e não tinha morrido de febre amarela. Morreu porque às vezes morre. Como você pegar a necrologia do jornal, tem gente que morre, gente que nasce em outra coluna, a coluna social está festejando os nascimentos, os hospitais põem lá quem nasceu naquela semana e tal, e tem na necrologia as pessoas que morrem também. Então, não é que a pessoa morreu, tem que ser febre amarela. Mas, logicamente, que esta corrida para a vacina, né, já é uma coisa meio polêmica, porque o cara mora na Paulista, ele trabalha na Alameda Santos. Qual a chance de ele pegar a febre amarela? Mínima, porque não existe, o Aedes só consegue andar no máximo 500 metros. Então não tem como o Aedes sair lá do zoológico, que também não está tendo, mas lá de uma área rural de São Paulo, numa periferia, para vir picar o cara na Paulista, né? Pode acontecer de ele entrar num caminhão, tal, mas é muito difícil, né? Mas em relação à mobilidade hoje a mobilidade é muito fácil. Você Sim. citou a pessoa que vai fazer uma viagem até Mariana, em Minas Gerais, e volta. Volta num período muito curto. Antigamente, os deslocamentos duravam mais tempo, né? Você demorava mais tempo para ir de um lugar para o outro. Sim. De repente, isso até ajudava a manter a doença ali confinada numa determinada área. Você acha que em função dessa mobilidade fácil hoje, as autoridades não deveriam estar, por exemplo, com bloqueio na rodoviária de Santos, para ver essas pessoas que chegam, ver os sintomas que elas apresentam? Você não acha que, inclusive também, existe o comércio de animais? Existe, por exemplo, a possibilidade de alguém pegar um macaco silvestre e trazer para uma área urbana e esse macaco já está infectado, por exemplo? Sim, né? É uma velocidade pequena, mas existe, né? Porque a Polícia Florestal toma conta. Não existe tanto comércio de macaco assim, né? É mais comércio de papagaio, até porque o macaco tem aquele problema que com 3 anos entra naquela parte do sexual e ele começa a atacar muitas vezes, né? Então, mesmo você castrando o macaco, é um animal de difícil convivência. Lógico, os saguis já são mais fáceis, tal, mas é crime ambiental. Só que o maior problema da transmissão justamente são as pessoas, né? Que você vai para o Pará, para Belém, você volta às vezes infectado e tal. Então o maior problema é o mosquito, né? O Aedes. Não é o macaco. Se não tivesse o mosquito, nós estaríamos bem. O macaco seria um filtro, né? Morreu um macaco aqui, você vai ver se morreu de febre amarela. Pô, tem um mosquito aqui infectando, tem vírus aqui na região e tal. Então o mosquito seria o grande causador da febre amarela, ou seja, quer dizer, o causador na verdade é o agente, mas é o mosquito que é o vetor, ele passa de um para outro. O macaco é o filtro, coitado, o macaco morre também, entendeu? Então as pessoas eu vi no Rio de Janeiro que encontraram veneno de rato para macaco, nada a ver, o macaco não tem nada a ver, o macaco é até um filtro. Você tem um macaco na sua casa, lá na tua região, né? Pô, o macaco está vivo, pô, então não está tendo tanto problema. O vírus não está por aqui por enquanto. Por enquanto não está por aqui, porque o macaco ele é muito sensível a esse vírus, ele morre. Então o macaco ele serve para uma filtragem. Matar macacos seria um crime ambiental e uma idiotice total, né? Porque não vai ter resultado nenhum. Isso. A doença vai continuar do mesmo jeito. Nós temos que matar o mosquito, né? O mosquito que é o importante. Então, muitas vezes a pessoa fala, está preocupada com o macaco do orquidário, do zoológico, mas tem uma calha suja na casa dela, mas tem uma água do cachorro lá que está 3 dias lá. Você me entendeu? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, com o mosquito. E também com a questão da vacina, Guto. Quem tomava vacina no ano passado, era dose de meio ml. E, teoricamente, durava a vida toda. Agora é uma dose de 1/5, então é 0,1 ml. Tem aquele 1 ml, né, que é geralmente uma injeção normal, 2 ml. 1 ml era meio ml. Agora é 0,1 ml. Então é 5 vezes a dose, 1/5 da dose. Que dizem que promove uma reação vacinal, uma perpetuação de defesa por uns 6 a 8 anos, né? Porque vai passar essa época agora. Só que assim, lembrando que a vacina é vírus vivo também, né? Por isso que o Ministério da Saúde, ele pede para não vacinar para as pessoas de mais de 60 anos, a idade de ouro, tomar alguns cuidados, pegar isso no seu médico, fazer um preventivo, e também os bebezinhos. Por quê? Já que nós não estamos em área rural, já que não existe surto aqui na nossa cidade, essa corrida, essa loucura, não há necessidade. Por quê? Porque se a pessoa tem mais de 60 anos, ela pode estar com uma hipertensão, uma diabetes, pode estar com uma imunoresistência, uma baixa de resistência do organismo. Quando vai tomar vacina, a vacina é de vírus vivo. Então ela dá uma reação muito maior que vírus mortos. Eu vou dar um exemplo para você fácil. Uma vacina de raiva que se aplica no veterinário, ela é uma vacina de vírus, geralmente vírus morto. Então não tem reação nenhuma, no máximo o cachorro fica com um soninho e tal. A vacina da prefeitura de raiva, ela é vírus vivo.
Então, geralmente dá mais reação. Depois de campanha, as pessoas ligam, doutor, eu vacinei aqui na prefeitura, meu cachorro está com febre, meu cachorro está caído e tal, porque é vírus vivo. Poxa, então a prefeitura é tudo ruim, a clínica é tudo bom? Não. A vacina de vírus morto, ela promove, ela agride menos o organismo, então a imunidade também é menor. Ou seja, o cachorro toma vacina de raiva, vírus morto, ele vai promover uma imunidade de 1 ano e 2 meses, tal. Por quê? Porque a vacina de vírus morto não mexe tanto com a estrutura do organismo, então não produz tantos anticorpos. Quando você joga o vírus vivo modificado, você tem uma reação do organismo muito maior, que provoca mais febre, pode provocar dores, pode provocar cansaço, mas ao mesmo tempo você tem uma reação imunológica muito maior e o teu organismo vai ficar mais preocupado, vai produzir mais anticorpos, porque ele vai entender que aquilo é vivo, então ele vai, vamos para cima, então ele vai produzir mais defesa, produzindo mais defesa vai durar mais tempo, mas a reação é maior. Como essa vacina de febre amarela é vírus vivo, modificado, você tem que tomar cuidado com os extremos, os bebezinhos e as pessoas de mais idade. Porque às vezes a pessoa pode estar lá, por exemplo, com uma pressão alta, seguida de uma depressão, uma coisa assim, toma aquela vacina e dá um choque imunológico e a pessoa pode ter uma reação adversa, porque é uma vacina de vírus vivo. Por isso que você fala, tomei vacina hoje, vou ficar 8 anos sem tomar. Tomei vacina de meio ml, quando dava antigamente, a vida toda estou vacinada. Por quê? Porque promove um choque orgânico, uma reação imunológica de produzir mais anticorpos, porque é um vírus vivo. Então o teu organismo fala, puxa, eu vou morrer aqui com esse vírus. Vai todo mundo na defesa. Como fica todo mundo na defesa, todo mundo pega aquele código genético e fica protegido pela vida toda, porque o organismo vai se defender a vida toda. Como a dose é fracionada, é 0,1 ml na emergência, para poder vacinar todo mundo, vai imunizar por 6 a 7, 8 anos. Mas aí quando normalizar a situação, você vai no posto de saúde lá com calma, daqui a 1, 2 anos, daqui a 5 anos, quer tomar o reforço aqui, já vai ser meio ml novamente, e aí você nunca mais vai tomar. Então essas pessoas que vão tomar dose fracionada, elas vão ter que fazer um booster, um reforço, daqui a uns 5, 6 anos, para que possa, de uma certa maneira, ter uma reação para a vida toda. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com um programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos. E com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com.
Santa Casa, e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos o médico veterinário Eduardo Filete, que está falando a respeito da febre amarela em relação ao macaco. Filete, no primeiro bloco você citou a tragédia lá de Mariana, em Minas Gerais. Eu queria que você explicasse melhor para o nosso telespectador, porque muita gente não entende a relação do desastre em Mariana com o aumento dos casos de febre amarela. Existe um equilíbrio da área urbana com a área rural, né? Estavam os mosquitos urbanos, que são esses mosquitos que não são Aedes, lá na área urbana. Quando você ia na área rural e a área urbana estava normal. Quando você devasta uma área rural muito grande, o que acontece? Você matou matas, destruiu rios, destruiu o habitat deles. Eles não tendo habitat, eles não vão ficar naquele lamaçal sem vida. Eles vão para a área urbana. Então eles saem da área rural e vão para a urbana. Então a gente começou a ter focos de dengue, de chikungunya, de zika nessa região, e depois febre amarela, ou seja, eles ficaram sem macacos para infectar, eles ficam sem vão infectar o ser humano direto. Então, existe quando existe um desequilíbrio ecológico, os animais, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, lógico, um exemplo bem menor, começaram a aparecer animais silvestres nas casas do Morro da Nova Sintra, não é isso? Sim. Por que aconteceu? Santa Terezinha também. O cara acordava lá com um macaco, com uma cobra. Por que aconteceu isso? Porque quando aquela área de invasão perto da antena, lá das antenas de rádio e TV, foi invadida, eles acabaram um pouco com aquela mata atlântica que ainda existia ali. Porque tem um morro, né? Mas tem uma área de preservação ambiental, que você tem... O cara fala, eu sou dono daquele terreno na Nova Sintra, então por que você não constrói lá? Porque não pode construir. Mas eu estou brigando na justiça. Você está brigando, mas não pode construir hoje. Aí o cara vai lá, o cara monta 50 barracos lá, devasta aquela área. O pobre da cobrinha, o pobre do mosquitinho, o pobre do bichinho que está ali quietinho, ele tem que ir para outro lugar, né? Aí o que acontece? Ele se assusta, começa a ir naquelas casas da imediação, da região. Aí o cara aparece uma cutia na casa dele, aparece uma cobra, alguns pássaros que não tinham na casa dele. Poxa, que legal, estou pondo aqui açúcarzinho, comidinha, está vindo pássaro. Não, está vindo pássaro porque eles tinham que vir mesmo na menor quantidade. Como você devastou a área do morro, eles foram para as casas. Não tem como ele falar, olha, eu ligar para o prefeito da cidade e falar, estão devastando aqui, o senhor está fingindo que não está vendo, ou não está vendo mesmo, eu quero ir para outro lugar. Você me leva para Peruíbe? O senhor me leva para Itanhaém? Mas não tem como. Você me leva para a Serra do Mar? Não tem como. Então o bichinho fica lá e fala, pô, o que eu vou fazer aqui? Estão me vendo aqui, vão me comer. Ele vai para outro canto, aí esse outro canto é meio habitado, ele entra dentro de uma casa e tal. Então os moradores estavam assustados naquela região da divisa, Santos e São Vicente, que estavam aparecendo muitos animais. Mas lógico, eles devastam a área dos animais, o que o animal vai fazer? O animal tem que pedir passagem e vir para a área urbana, né? É um instinto de sobrevivência. Sim, de sobrevivência. Ele vai atrás de comida, que mataram a comida que ele tinha lá. Então o que acontece? Onde que ele vai beber água? Ele fala, pô, vou vir para aqui para baixo, beber água numa calha, vou roubar uma bolacha, tal, alguma coisa assim, entendeu? A gente vive em Santos, particularmente, numa área bem urbana. Mas nós temos, na área continental de Santos, uma área com bastante mata, com bastante vegetação. A mesma coisa acontece também lá em Bertioga, litoral sul. Essas regiões, Filete, na tua avaliação, elas preocupam? Você acha que as autoridades já deveriam ou devem já estar monitorando essas regiões? Porque são regiões que têm a presença do macaco. Você acha que já deveria ter um olho um pouco mais apurado nessas regiões? Eu acho que já estão monitorando, né? Já estão monitorando. Só que aqui no Brasil a gente sempre corre atrás do rabo, né? Ou seja, vamos vacinar quando já está dando a doença e tal. Lógico, existem muitas pessoas. Eu, quando fui para a China, ano passado, né? Tomei vacina. Há 5 anos atrás eu tive para Belém, também 5, 7 anos atrás, num congresso de medicina veterinária, foi a Belém, né? E lá também tive que tomar vacina. Só que a carteirinha disse que valia só por 5 anos, tal, eu tive que tomar outra. Normal, então assim, tem muitas pessoas que tomam vacina, que viajam bastante, vão para congressos. Se você for para qualquer país da América do Sul, alguns países você tem que tomar. A América Central, muita gente aqui da região gosta de surfar lá, vai surfar na América Central, toma vacina. Então hoje mesmo eu vi na rádio um rapaz que tinha viajado para surfar para Costa Rica, teve que tomar vacina. Então tem muita gente que já tem essa vacina. Mas tem outros que também não precisam e vão tomar. E tem aqueles da área rural que precisam pra caramba, que são aquelas áreas perto, o cara mora numa cidade perto de uma área rural, perto de um zoológico, afastado da área mais urbana, ele tem que tomar e às vezes falta vacina para ele.
Você citou o exemplo da Prefeitura de São Paulo que fechou preventivamente o zoológico. Nós temos aqui em Santos o orquidário, que existe também lá uma população de macacos. Na tua avaliação, ainda seria prematuro tomar uma atitude como essa ou a Prefeitura deve, por enquanto, monitorar a situação dos macacos? Veja bem, eu acho que não deve fechar nada, porque os macacos estão lá, mas se os macacos estão bem de saúde, estão tranquilos, para quê? Porque o macaco está servindo de filtro, né? Infelizmente o macaco está lá, né? Não é que eu acho que ele tem que ser filtro, mas ele está lá exposto ao mosquito, tanto quanto está a gente exposto à dengue, a chikungunya e a zika. Se o macaco tiver algum problema com o macaco, tem que se fazer exame para ver o que é, febre amarela, se algum problema que ele morreu porque estava velhinho, teve um problema e morreu, né? Tem que avaliar o que está acontecendo. O veterinário vai lá, trata dele e vai avaliar o que ele morreu, faz exames de sangue, faz tudo isso e vai avaliar. Então, eu acho que não tem que fechar nada, até porque nós estamos numa área, tirando, logicamente, a área continental de Santos, Caruaru, enfim, Monte Cabrão, aquela região lá, tirando aquela região que é uma região boa, que deve ser aproveitada futuramente para expandir a cidade, já que nós estamos numa ilha, tirando aquela região, acho que não tem muito perigo aqui na cidade de ter um surto da doença, né? Porque é uma área é uma área urbana, desde 42 não existe esse problema, e também nós não estamos vendo muitos focos aqui na nossa região, né? Por exemplo, não tem nenhum foco aqui na região, local que esteja 2, 3 para doença e tal, nós não temos isso, né? Aí, a gente infelizmente está chegando ao final do programa, eu queria saber a tua opinião. Se as pessoas tivessem tanta vontade de tomar a vacina, essa vontade revertida para acabar com o mosquito, a gente estava bem, né? Sim, não depende também só do poder público, nem só da população, né? Nós temos algumas áreas na região, alguns canais que têm água impactada também, que isso é ruim. Nós temos que cuidar também das coisas que a população não vê, que são o nosso esgoto, o nosso leito, embaixo do nosso leito carroçável, né? Que muitas vezes as prefeituras colaboram, mas muitas vezes a gente não tem como ver, né? Essa questão, só agora com os drones talvez melhorem, com essa questão de você também as pessoas tomarem ciência das regiões e tal. Mas acho que tudo depende da transparência, né? O gestor, ele tem que falar, hoje eu vou no bairro do Catiapuã, em São Vicente, vou fazer todos os bueiros. Hoje eu vou no bairro do Quietude, na Praia Grande, vou cuidar dos bueiros de lá. Acho que o gestor é uma coisa importante. Muito gestor público, na minha opinião, ele quer fazer ponte, construir arranha-céu, não é nada disso. O prefeito tem que ser o zelador da cidade. Cabe o hospital de primeira grandeza ao Estado e à nação, cabe a segurança pública ao Estado. Aqui nós temos que fazer o quê? Zeladoria, pintar a rua, cuidar das calçadas, fazer com que o funcionário público que tem uma grandeza atenda bem as pessoas, fazer com que fique mais fácil para o cidadão ser atendido nas policlínicas, limpar a cidade, fazer uma onda verde nos semáforos, né, da região. Então, acho bacana, em vez de ficar multando direto, você, de uma certa maneira, orientar a população como não tomar multa e assim aplicar a multa depois, colocar bafômetros na cidade sexta e sábado, fazer um trabalho com o governo do Estado para pegar essas pessoas que estão bebendo alcoolizado e estão causando acidentes na região, como no Rio de Janeiro, o rapaz que entrou na rua lá, disse que teve um ataque epilético, depois não sei o que e tal. Esse não estava alcoolizado, mas matou um monte de gente. Como tivemos um acidente aqui no Canal 3, que o menino ficou sem braço, estava no lado do motorista, morreu. Como tivemos acidente na ponta da praia, no primeiro radar que foi instalado, onde o rapaz com áudio em alta velocidade matou 2 meninas, enfim. Então, eu acredito que o gestor público tem que cuidar do quê? Da zeladoria da cidade. Zeladoria o que é? Bueiro, canal, rua, varrição. Prevenção, né? Escola, creches, não é isso? Prevenção, né? Então, acho que muitos gestores do Brasil, eles se preocupam na alçada que não é dele, né? Como o prefeito de Porto Alegre, queria chamar o exército para a cidade dele no dia 24. Mas não é o prefeito que tem que fazer isso é o governador. Então as pessoas querem, de uma certa maneira, subir um pouquinho mais do que a alçada deles, né? Isso acho que é o problema. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eduardo Filetti, queria agradecer demais a sua presença aqui. Foi muito esclarecedora a sua entrevista. O macaco não é o problema, gente. O problema é o mosquito. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Hospital de Olhos Crotone. Referência em oftalmologia. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Isomedical.
Tecnologia a serviço da vida. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Unimes. Há 5 décadas investindo em educação. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com um programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação.